Bitcoin hoje se mantém perto dos 30 mil e nós temos um gráfico mostrando uma coisa inédita que não tinha acontecido faz um bom tempo e você precisa entender tudo que está acontecendo comigo agora, tá? Então bem-vindo ao canal Investidor Modesto. Hoje a gente vai estar olhando o Bitcoin e principalmente dando uma olhada muito mais a fundo no volume. E por que ele é tão essencial nesse momento? O Bitcoin hoje consegue se manter perto dos 30 mil, isso é um ótimo sinal, mostra a resistência da força compradora, não estão deixando o mercado voltar, mas a gente tem alguns indícios aqui para a galera que gosta do price action, está sentindo falta aqui, vou trazer uma bolada para vocês agora e nós estamos tendo o quê? Vários padrões no gráfico de 1 hora, então... Calma, gráfico de 1 hora não é tão confiável assim, mas é essencial você ter uma noção porque os padrões eles vão se respingando nos outros time frames do mercado, tá? Então, nesse exato momento a gente tem uma linha de tendência de alta sendo construída no gráfico de 1 hora. Maravilha, isso indica que o mercado está se mantendo em uma estrutura de alta. Beleza, acontece que na mesma linha nós estamos tendo uma resistência nos 31 mil dólares, o que pode estar criando para a gente agora um triângulo que entrega um rompimento para cima. Beleza, então a gente tem tudo aí para ter uma estrutura de alta, o que levaria neste padrão a gente até os 31 novamente, para a gente continuar construindo essa tendência de alta. Mas por outra ótica, olha só o que a gente tem. Temos aqui uma linha de tendência de baixa, eu vou botar ela numa linha pontilhada para você entender o quão importante isso é. A gente fez aqui, construiu uma tendência de baixa, claramente ficamos abaixo dessa linha de tendência, e acontece, nossa, isso aqui foi uma seta, tá? A gente tem agora nesse momento um rompimento, uma busca por uma resistência, o retorno aqui e possivelmente um reteste para confirmar o rompimento. Então o que que nós temos em cima da mesa nesse exato momento? Graficamente falando, dados que mostram pra gente que temos uma chance boa de buscar os 31 mil dólares novamente para o mercado decidir qual vai ser a direção que ele vai tomar nesse momento, tá? Então isso é muito importante, mas também não é uma certeza porque a gente está no gráfico de 1 hora. Se isso aqui tivesse um gráfico de 4 horas, seria extremamente perfeito para essa ocasião. E por favor, tá? Você que já conhece o nosso conteúdo, me dê o seu like, eu preciso saber a sua opinião e o seu like é a melhor forma. Eu também quero saber a sua opinião do que está acontecendo. Você acha que vai cair? Você ainda acha que está de pé os 20 mil dólares ou daqui para frente a gente vai subir? Por favor, quero saber a sua opinião, comenta aí, que é muito importante para mim saber o que vocês pensam, tá? Então olha só, a gente tem, fora isso, o S&P 500 também brincando nas redondezas do suporte psicológico de 4 mil pontos. Isso é extremamente importante, eu tô até perdido aqui no gráfico, isso é extremamente importante porque mostra pra gente que o mercado, tanto no Bitcoin quanto na macroeconomia, está buscando um fundo. A gente está caindo, estamos tendo um volume muito crescente, tanto no S&P 500 quanto no Bitcoin, e a gente precisa se ligar muito nisso, porque na maioria das vezes, quando um topo e um fundo é formado, nós temos uma ascensão no volume, tá? Então, olha só, um fato relevante para a gente, a Luna, tá? Que tinha comprado 80 mil Bitcoins, acabou vendendo tudo para simplesmente resolver todo esse impasse. E isso é interessante porque uma venda tão gigante dessa forma de bilhões de dólares acabou afetando o mercado possivelmente, mas não tanto, né? A gente está se segurando ainda, a situação poderia ser muito mais caótica. Então, olhando também por outra ótica, temos o DXY. O que você quer nesse momento? Você quer que o DXY, o índice que mostra a força do dólar, ele caia. Você quer que ele forme um topo nessa região e a formação de um topo no DXY significaria para a gente a formação de um fundo no Bitcoin. Então o simples fato do DXY estar se mantendo bastante aqui nessa região, que tem tudo a ver com algumas resistências anteriores, ele está bem nessa faixa, isso indica para a gente que os mercados estão fazendo um suspense para a gente aí do que vai acontecer, tá? Então, olha só que interessante. Além disso tudo que a gente está vendo, que sim, estamos confluindo cada vez mais para ter um respiro do mercado, a gente precisa de uma alta, seja a níveis de 32, 33, 35 mil dólares, depois a gente vai dar uma revisada amanhã no vídeo de amanhã, então você se inscreve aí para não perder a nossa análise de amanhã, é sempre um conteúdo complementar
do dia anterior, e a gente tem o que? Tá? Uma divergência bearish no DXY, o que mostra pra gente que na força do mercado a gente tem uma fraqueza, enquanto a gente está tendo um topo na representação gráfica do preço no mercado do DXY. Então isso aqui é um forte sinal que a gente pode estar vendo a formação de um topo no DXY, consequentemente uma formação de fundo no Bitcoin. Esse volume aqui não é de forma alguma, tá, ignorável, a gente não pode deixar isso passar, é uma informação muito relevante para esse momento, e para ajudar tudo isso que a gente está falando, nós temos aqui o gráfico do Open Interest e o volume. A gente está vendo que o Open Interest está acompanhando o preço do Bitcoin praticamente, né? A gente tem queda do mercado, o Open Interest cai porque a gente tem uma liquidação forte, a gente tem visto aí bilhões de dólares sendo apagados no mercado. Tudo show de bola. Acontece que aqui no volume dos futuros também temos um nível muito acima da média de tudo que a gente presenciou anteriormente. Então, antes a gente estava presenciando o que? Um topo histórico, uma queda de 50% e um rompimento de um novo topo histórico nessa região. A partir desse momento, a gente iniciou uma queda muito forte do preço, a partir que a gente chegou ali nos 70 mil dólares praticamente, começamos uma queda. Em todo esse momento que a gente viu de queda, nós não tivemos um volume expressivo no mercado futuro, e a gente está tendo agora, tá? Se você não percebeu, essa última queda do mercado fez bilhões aí de liquidações, muito prejuízo, porque ninguém esperava de certa forma, tá? O mercado estava ainda muito bullish e cada vez que ele vai caindo mais, a expectativa do pessoal vai diminuindo. Então a gente vai empurrando cada vez mais, até que o pensamento começa a mudar. Olha só, né? Tá ficando muito barato, eu vou aproveitar para comprar. E o sentimento começa a mudar e criar uma esperança, e isso entrega um pullback que pode dar combustível para a gente cair mais. Então a gente ainda tem essa hipótese em pé, que é a situação de realizar um pullback para cair mais. E você tem que ficar esperto nisso, mas isso não deixa fora da pauta, de certa forma, a gente aproveitar uma possível alta. Outro fato relevante é esse gráfico que é sensacional, quero sua atenção total nisso aqui, tá? Você que me acompanha, você já sabe que toda vez que a gente conversa que o mercado empurra, baixa, mais bullish eu particularmente fico, tá? É o meu lema. Quanto mais queda o mercado entrega, mais bullish eu fico. Então, a gente vai empurrando queda, até que o mercado gosta de depois entregar uma alta. E consequentemente, tá? Isso tudo acontece porque a força vendedora fica exausta, eles cansam, tá? Quem vende, vendeu, se livrou, mas e quem comprou, né? Será que o cara tem outra mentalidade? Será que ele é um holder? Então tudo isso entra no nosso assunto. Agora, olha isso aqui. Nós temos estágios do preço nesse gráfico. Estágio azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. O que cada um significa? Basicamente aqui a gente tem um gráfico que representa a não realização de lucros e prejuízo. Quanto mais alto tá isso aqui, quando o gráfico sobe, significa que tem muita gente no lucro. Agora, quando o gráfico começa a cair, muita gente no prejuízo. E o que é esse famoso capitulation aqui, né? Essa capitulação. Basicamente, quando você empurra muito o preço para baixo, as pessoas começam a se desesperar. Esse desespero gera uma ação, essa ação provavelmente é de venda. Então os caras que estão hoje, eu não vou vender por nada, se o Bitcoin cair para os 20 mil, eles podem entrar em pânico. O mercado pode realmente começar a ficar com um sentimento pessimista pra caramba e tá todo mundo querendo se desfazer. Aí todo mundo acha que o mercado vai acabar e inicia esse processo de capitulação, e é um dos últimos processos que nós temos que entrega baixa. Portanto, depois desse processo, a gente sempre tem uma retomada no mercado, porque o mercado ele entrega um desconto muito grande no Bitcoin. Entendido isso, a gente começa a reparar o seguinte: é a primeira vez em anos, desde 2020, que a gente está presenciando agora o mercado voltando para essa região laranja. Significa que nós temos tanto medo quanto esperança no mercado. E o que a gente tem nesse momento é o que? É medo, tá? A gente tem mais medo do que esperança nesse mercado, mas isso tudo leva do histórico. A gente vem caindo bastante desde lá de trás, e isso traz um sentimento totalmente negativo para o mercado. Você pode ver que apesar do topo histórico ter sido feito aqui, a gente ainda mantém uma estrutura de lucros muito menor. Isso é uma informação muito relevante. Quando você começa a colocar tudo em cima da mesa, você percebe que a gente está realmente numa tendência de baixa. Isso aqui mostra uma teoria de um ciclo estendido, mas não, tá?
Isso mostra pra gente que o mercado nesse tipo de análise ele está entregando uma forma nova de fazer os ciclos dele, tá? A gente tem vários ciclos, é alta, é baixa, acha fundo, retoma alta, mas agora a gente caiu 50%, formamos um novo topo histórico. Isso aí quebra a expectativa, mas no fundo tá tudo seguindo o script. Eu vou fazer um vídeo depois explicando toda essa estrutura desse ciclo estendido que o pessoal acabou percebendo, mas na verdade está tudo seguindo o mais normal possível, e isso mostra pra gente que a gente está chegando nos estágios finais, possivelmente, desse bear market, desse mercado em urso. Ou seja, tá? A gente começa a visitar regiões que não aconteceram antes, como essa região laranja, e isso aqui pode ser um sinal tanto positivo quanto negativo. Você vê que o laranja significa esperança e medo. Pode significar esperança, né? A gente está puxando muita queda, a gente pode ter um movimento de esperança agora, todo mundo aguardando um pullback, como eu tô pensando dessa forma. Então, a gente poderia realmente quebrar essa expectativa e entrar na capitulação, entrar no último estágio aqui para a gente realmente entregar o final desse ciclo para iniciar uma nova bull run. Então a gente tem vários dados agora. Primeiro, a gente atingiu uma região que não aconteceu antes. Isso mostra pra gente que, cara, se a gente chegou no laranja, será que a gente vai chegar no vermelho? Será que a gente vai chegar a esse nível? Mas ao mesmo tempo a gente começa a pensar que uma queda tão forte como essa, ela exige um movimento de recuperação do preço, uma retomada, um pullback, como a gente vem conversando, que tem alguns alvos interessantes como 36 mil dólares, 33.500 dólares, o que é totalmente esperado nessa situação. Então vamos ficar espertos, tá? Eu tô mostrando esse gráfico para vocês perceberem que isso aqui é uma atenção total. Eu ainda vejo isso como um sinal para sim criar um fundo aqui e depois dar espaço para cair mais, mas eu acredito que toda a estrutura do mercado em 2022 é totalmente diferente de tudo que a gente viu. Isso permitiu o mercado fazer variações, como romper o topo histórico depois de cair 50%, e a gente precisa entender que isso acaba sendo uma anormalidade no mercado, uma coisa que não é normal. É a primeira vez que a gente faz um ciclo diferente dessa forma, mas isso foi só uma representabilidade do preço e não em si do que realmente o ciclo entrega na parte técnica e na parte sentimental do mercado. Show de bola? E olha só, a gente tem tudo nesse momento. Quanto mais a gente cai, a gente começa a pensar em um novo ciclo, em uma nova alta. Isso é totalmente esperado no mercado. A gente já está em muito tempo em queda, já vai fazer desde quando a gente formou o primeiro topo ali, oficializando esse ciclo diferenciado que eu falei para vocês, 400 dias em queda. Isso mostra que temos ainda dias aí piores para ter mais quedas, mas ao mesmo tempo a gente tem esperanças nesse momento. E o pullback é a nossa próxima etapa dessa esperança. Portanto, agora, cara, é um momento para você criar estratégias. Pode ser a última vez que a gente está vendo o Bitcoin a 30 mil para ele voltar a subir e iniciar uma nova bull run? Pode, cara. Pode começar a cair mais ainda para os 20 mil? Eu acredito que a chance é pequena, mas isso pode acontecer. E eu não vou ignorar essa hipótese, eu vou estar preparado para tudo. Mas, inegavelmente, agora, nesse exato momento, é o momento para você estudar. Porque quanto mais a gente cai, quanto mais a gente empurra esse sentimento pessimista, mais perto a gente vai chegar o início da bull run, tá? Poucos podem ter percebido que a gente já está um belo tempo forçando a barra nessa queda e a gente pode estar oficialmente no chamado inverno e você acabou nem percebendo, você está assistindo nosso vídeo aqui numa tranquilidade, acabou nem passando na sua cabeça. Então, agora é a hora de você plantar tudo que você conseguir, tá? Em questão de estudo, em questão de estratégia. E você, depois que o mercado começar a subir, você não vai querer ficar para trás. Então, ganha dinheiro quem tem estratégia, quem conhece o mercado. Eu sei que você quer comprar agora para vender depois. A pergunta que eu te faço, né? Por que você não vendeu lá em cima? Possivelmente você tá aí no prejuízo. Muita gente tá no prejuízo. Não gosto de generalizar porque tem muita gente que se dedica nesse mercado. E quem se dedica se diferencia e se destaca e principalmente coloca dinheiro no bolso, tá? Então aproveita o desconto que eu tô liberando. Primeiro link na descrição, treinamento modesto para você se especializar, aprender tudo que você precisa aprender para comprar na hora certa e vender na hora certa e maximizar os seus lucros, tá? É tudo uma questão de estudo e eu ensino tudo do zero avançado para você. Tamo junto, forte abraço, tá? Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Amanhã a gente se vê com certeza e vamos ficar de olho nesse mercado que tá maneiro.